Olá, navegantes! Nós vamos refletir hoje sobre um tema interessante que eu e o meu colega Gustavo nós preparamos para vocês. Vai ser o estilo do diário do entretenimento. E nesse diário do entretenimento especial, digamos assim, nós vamos focar na série Casa do Dragão, que é um spin-off do Game of Thrones. Nós escolhemos fazer isso porque é uma série que atrai bastante a nossa atenção, porque ela é capaz de instigar diversas partes da cultura humana que nós temos interesse de construir reflexões sobre isso, né? Instiga a nossa percepção sobre vários âmbitos da vida humana, seja a política, seja as interações entre as pessoas, seja como as pessoas são capazes de alterar ou adequar o seu comportamento diante de interesses que elas possuem, e também questões relativas ao desconhecimento humano, à curiosidade humana, e como fatores que estão externos ao nosso conhecimento podem influenciar no nosso modo de vida, na nossa sociedade, e como que nós, enquanto sociedade, reagimos a esses estímulos. Esses são alguns aspectos que a gente pode, vamos dizer assim, que tem algum tipo de relação e que nós somos estimulados a refletir a partir tanto de Game of Thrones, e cremos, né, a partir de Casa do Dragão, também seremos capazes de fazer esse tipo de percepção sobre as coisas. Estreou no dia 21 de agosto o primeiro episódio da série A Casa do Dragão. E foi uma estreia que quebrou recorde de audiência, já tem a sua segunda temporada confirmada. Acredito eu, era uma série que todo mundo estava bastante ansioso para assistir. É uma série spin-off de Game of Thrones. E eu também estava incluso nessas pessoas que estavam bastante hypadas para assistir a estreia de A Casa do Dragão. Agora nós vamos fazer uma experiência em que nós vamos comentar aspectos que nós achamos interessantes. Tanto o Gustavo quanto eu, nós vamos traçar alguns aspectos que nós achamos interessantes, e nós vamos fazer isso de modo assíncrono. Como assim? Nós iremos gravar o vídeo separadamente, e a partir da gravação que cada um fez, nós vamos selecionar as partes que não se repetem para vocês, para compartilhar as nossas visões sobre isso. Por que a gente não pôde fazer uma live, por exemplo, para comentar os episódios? Em razão de questões técnicas, na verdade, né? Para fazer uma live, seja pelo StreamYard ou outra plataforma, nós precisamos ter uma internet com uma qualidade um tanto quanto mínima, né? E às vezes a flutuação de internet no dia e no horário que a gente escolhe, ela não está muito boa, e com isso a gente acaba tendo um prejuízo na qualidade, tanto para eu escutar o Gustavo, quanto o Gustavo para me escutar, e isso prejudica a interação. Então nós escolhemos fazer dessa forma, em que nós gravamos o vídeo previamente, selecionamos as partes que não se repetem e disponibilizamos para vocês a partir daquilo que nós consideramos mais pertinente, para promover com vocês esse compartilhar de ideias quanto à série, que instiga nós, e se você está assistindo esse vídeo também te instiga. E eu espero que eu consiga, a partir da edição do vídeo, deixar os vídeos de House of the Dragon mais dinâmicos para vocês assistirem. O meu nome é Gustavo e bem-vindos ao canal Vislumbres. Um aviso rápido antes de começar o vídeo. Esse vídeo, como eu disse antes, a gente vai comentar o primeiro episódio de House of the Dragon. Consequentemente, esse vídeo terá grandes spoilers do primeiro episódio da série, então eu recomendo que assistam primeiramente ao episódio e depois voltem aqui para ouvir os nossos comentários sobre a série e o seu primeiro episódio. Bem, dito isto, vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. Então o episódio 1, nós podemos falar assim que ele busca primeiramente fazer uma contextualização, né, onde ele se enquadra, onde ele está inserido, e ele faz isso, ele escolhe fazer isso através de uma narração que é feito pela filha do rei Viserys. Essa narração ela é feita sobre como que chegou aquele contexto a partir do qual a série vai partir. Então é colocado que são os 100 primeiros anos da era Targaryen em Westeros. Então houve a unificação de Westeros pela casa Targaryen, e os Targaryen então fundaram a sua dinastia, e eles estão no auge do seu poder. Pelo que eu me lembro, pelo que deu a entender, o Jaehaerys não queria causar uma intriga, causar uma guerra em Westeros, então ele convocou todos os grandes lords para Harrenhal para votarem, uma situação bem democrática,
em quem seria o próximo herdeiro ao Trono de Ferro. E tem duas pessoas que a série destaca bastante nessa disputa, que é a Rhaenys, eu espero estar falando o nome dela certo. A Rhaenys Targaryen, ela é a filha mais velha do primeiro filho do Jaehaerys I. E o Viserys Targaryen, que ele é o filho mais velho do segundo filho do Jaehaerys I. Ocorre que existe uma sociedade machista que impediu a ascensão ao trono da filha do rei Jaehaerys. E com isso, o seu herdeiro homem mais próximo assumiu o trono no seu lugar. No caso, o primo da filha do rei. E com isso, a gente percebe já uma busca de chamar a atenção para essa sociedade patriarcal e também para uma distensão forte que acaba sendo naturalmente criada entre a herdeira do trono e o seu primo. Ao final desse prólogo, nós somos levados à época atual em que se passa a série, que é no 9º ano do reinado do Viserys e 172 anos de Daenerys Targaryen. E ao longo do episódio como um todo, a ação dos personagens nos leva a perceber que a postura do rei que acaba assumindo o trono é uma postura de um rei fraco, de um rei que não é capaz de apropriar seus interesses de maneira adequada. Enquanto a rainha, que nunca foi, ela tem uma postura muito mais forte e capaz, sendo que o seu governo poderia ter sido muito mais... E com isso já se mostra ali uma grande tensão entre os dois, apesar de demonstrar que não existe assim uma animosidade pública entre os dois. E, aliás, há um grande respeito pelo que se pôde perceber. Bem, e o que está acontecendo no contexto atual da série? Atualmente, o rei Viserys, ele não possui filhos, ele possui apenas uma filha chamada Rhaenyra Targaryen. E, consequentemente, há uma grande pressão em cima do rei e principalmente em cima da rainha Aemma Targaryen, que ela está grávida no momento, e há uma grande pressão, uma grande expectativa que esse filho seja um menino e, consequentemente, o herdeiro do Trono de Ferro. Passado esse momento de contextualização do primeiro episódio, a gente já é colocado num ambiente em que os dragões são vistos com normalidade, tanto pela casa Targaryen quanto pela população da Terra do Rei. Então, em Kingsland, o dragão sobrevoa a cidade e a população não tem nenhum espanto com isso. É algo normal para eles. E também até a própria forma como eles lidam com os dragões é algo natural. Então, é visto assim com uma normalidade, tamanho é a convivência que eles possuem com os dragões. Então, essa parte mística já é inserida dentro dessa narrativa com uma grande naturalidade, né? E isso faz com que a gente num outro ambiente, porque no Game of Thrones, no início da série, os dragões eles são vistos como algo mítico muitas vezes, né? Não se tem certeza, ou se tem certeza, a certeza que se tem, ela é já algo mais do passado, não se tem isso como natural. Os dragões são vistos mais como seres do passado, míticos, e isso traz para o ambiente uma gradação de evolução, né? Nessa mística que vai se construindo até que Daenerys consegue chocar o ovo do dragão. Essa mística vai se construindo até que se culmina com isso, e com isso e depois vai se desenvolver outras coisas a partir desse envolvimento, né, místico em torno dessa narrativa. Então, nesse momento, no primeiro episódio, você tem uma sociedade que está bastante acostumada com Targaryens, e esses Targaryens que montam ou utilizam dragões, né? E até a própria filha do rei, a Rhaenyra, ela está muito também ambientada nesse universo, né? E ela tem o seu próprio dragão, ela monta ele e voa com ele de forma, vamos dizer assim, cotidiana praticamente. E isso dá pra gente uma dimensão do que os Targaryens naquela época acabam
tendo essa grande interação com esses seres que foram seu instrumento de domínio sobre o Westeros e que garantiam seu poder sobre todo o continente. Eu acredito que sucessão, mulheres no poder e a relutância daquela sociedade em aceitar uma mulher no Trono de Ferro vai ser o tema que vai rodear toda a série. E nós temos pequenos flertes com esse tema, como a recusa dos grandes lords no Conselho de 101 em nomear a Rhaenys Targaryen como a herdeira do Jaehaerys I. E também temos a grande expectativa que eu já falei, que é de Viserys primeiro ter um filho homem, um herdeiro, mesmo ele já tendo uma filha, a Rhaenyra Targaryen. A mãe da Rhaenyra coloca que a mulher tem o seu papel naquela sociedade, e ainda a mulher da aristocracia tem o seu papel, né? Porque ela coloca úteros reais, porque a mulher comum ela tem outro papel, e a mulher da aristocracia ela tem o seu papel, dessa busca de poder, garantia de sucessão e tudo mais. Enquanto o homem ele tem outro papel, o homem aristocrata tem um outro papel, lutar nas batalhas, garantir a política e tudo mais. Então essa visão da rainha acaba que ela quer passar para a filha, e a filha demonstra que não concorda muito com isso, né? Nós fomos levados a outra cena. A Rhaenyra participando do Pequeno Conselho, porém servindo vinho para aqueles homens, para o Senhor das Moedas, para o Mestre, para a Mão do Rei. Eu consigo entender o intuito da cena, o intuito da personagem em estar participando do Pequeno Conselho daquela forma, mas eu acredito que é uma das formas que ela encontrou para prestar atenção como é feita a política em Westeros. Ela consegue ouvir bastante coisa sobre batalhas, sobre o que está acontecendo ao redor do mundo, sobre as decisões que o rei poderia tomar, sobre as conversas que aquelas pessoas têm no Pequeno Conselho. Eu entendo a forma como a Rhaenyra encontrou de ficar por dentro dessas discussões que normalmente não chegariam nela. Mas algo que me incomoda é que ela é uma princesa. E eu acho interessante que ela é filha do rei, ela é a princesa, ela é Rhaenyra Targaryen, filha do rei. E mesmo assim, ela ainda é designada a servir vinho para aqueles homens que, no meu ver, eles servem o rei. Então, era para servir ela, mas ela infelizmente está com os papéis trocados, ela que está servindo eles. Mas eu entendo o intuito dela estar ali, eu vejo isso como a única forma que ela encontrou para poder estar dentro das discussões do reino. E nos é apresentado o Hightower, primeiro-ministro ou mão do rei, que é uma pessoa que ao longo da série vai se mostrar, ao longo do primeiro episódio já se mostra uma pessoa muito gananciosa, é uma pessoa controladora, uma pessoa que quer garantir que o rei esteja sobre o seu círculo de poder. E com isso ele tem realmente o verdadeiro poder em Westeros. Nós vimos pela primeira vez o Daemon Targaryen aparecer na série. Ele aparece sentado no Trono de Ferro, o que para muitas pessoas é como se fosse uma ofensa ao rei, porque você não deve sentar no trono do rei. E nesse momento em que vemos o Daemon Targaryen sentado no Trono de Ferro, nós vemos um pouco da sua personalidade. Que na minha opinião ela é elevada, conhecemos um pouco mais do Daemon Targaryen em como ele é na cena da Patrulha da Cidade. O Daemon Targaryen, ao longo do primeiro episódio, ele se mostra um Targaryen um pouco descontrolado, até certo ponto, vamos dizer assim. Uma pessoa que não gosta de um cotidiano monótono e tanto violento em muitas das suas práticas, né? Para mim, pessoalmente, a cena da Patrulha da Cidade, ela é uma forma de mostrar em como o Daemon lidou com liderança. Ele diz que ele tornou a Patrulha da Cidade um pouco mais respeitável e um pouco temida pelas pessoas da cidade. Ele diz que ele quer trazer segurança para a cidade, mas as formas que ele traz segurança para a cidade são muito erradas. É uma forma que eu chamo de uma justiça sem julgamentos. Ele apenas... Eu acho que é o Otto Hightower que fala que o Daemon ele sentenciou e executou a sentença ele mesmo. Então a pessoa dizia que aquele cara era ladrão, ele ia lá e cortava a mão. Mas é uma forma de julgamento um pouco injusta. Uma forma de julgamento bastante violenta, sangrenta.
e brutal, na verdade. Daemon diz para o rei que ele está mantendo a lei do rei, mas é uma forma bastante, até para para as leis de Westeros, um pouco bárbara, podemos dizer assim. E ele revela com isso um potencial, vamos dizer assim, um potencial de construir naquele lugar, naquela localidade, um forte poder em afronta a outras casas. Porque como ele sendo o chefe da guarda da cidade, ele tinha um poder considerável em homens para fazer frente a outros lords que se opusessem a ele, né? Então isso já colocou ele numa posição de desconforto em relação a outras casas, em especial o Hightower. Além disso, o Daemon demonstra ter um afeto especial pela sua sobrinha, tanto é que ele já lhe dá um colar, por ser feito de aço valeriano, é um colar especial, um tanto raro, porque nós sabemos que essas peças de aço valeriano eles são extremamente valorizados, e além disso ele mostra, né, que tem uma preocupação a seu modo. Ele tem uma preocupação com a segurança do seu irmão, porque o seu irmão pensa que ele está seguro na sua posição com os outros mestres, com os outros lords, na verdade, né? E o Daemon, ele deixa bem claro que na percepção dele não há essa segurança na forma como seu irmão pensa. E dentro dessa balança, a gente já percebe que o Daemon tem mais razão do que o Viserys, né? Porque Hightower está utilizando todos os mecanismos que está à sua disposição para subir e fazer o jogo dos tronos ali e conseguir o mais poder que ele puder. E com isso ele sempre buscou afastar o Daemon do Viserys, né? Mandando ele para o vale, casando ele com uma mulher com a qual ele não tinha tanta empatia, entre outros mecanismos para afastar e controlar Daemon. E é interessante que na postura como o Daemon vai assumir, ele se mostra bastante, segundo o episódio, né, as cenas que não são mostradas, ele se mostra um personagem bastante astuto, porque na reunião do Pequeno Conselho, em que ocorre logo após a morte da esposa e do filho do rei, eles estão muito preocupados com quem será o sucessor, e Daemon não está presente entre eles, mas ele está escondido, escutando as conversas entre os ministros do rei. E nessa conversa entre os ministros do rei surge a discussão de quem será o sucessor, e são dois os cotados, né? Daemon ou a Rhaenyra. E qual deles então vai ser o sucessor do rei? O rei falou claramente que não queria fazer essa escolha, enquanto o Hightower ele busca declarar Rhaenyra como a sucessora do trono, porque ele tem completa antipatia e animosidade com o Daemon, e justamente porque ele se opõe a esse controle que ele busca. Por isso que ele busca afastá-lo, né, o máximo possível do poder. E o Daemon, ele escuta essas duas posições e ele, diante disso, ele tem uma escolha a fazer. Qual vai ser a sua postura diante dessa informação praticamente privilegiada que ele tem? Porque ele não estava, os outros não sabiam que ele sabia dessas considerações que eles estavam fazendo e dessa dualidade que o rei estava vivenciando. O rei não estava inclinado a escolher nenhum dos dois. Se o Daemon não fizesse nada, se mantivesse neutro, provavelmente o rei, se não tivesse outros herdeiros, ele teria uma tendência a escolher o Daemon como sucessor, por ser o homem mais próximo na linha de sucessão. Só que o Daemon, diante desse fato que ele tem conhecimento, ele escolhe fazer uma festa no prostíbulo, e dentro dessa festa ele faz declarações sabidamente que iriam gerar uma grande animosidade por parte do rei, né? Então se vê por meio dessa postura do Daemon que ele escolheu não ser o herdeiro do trono. Por quê? Porque a escolha lógica mais satisfatória que nós temos, diante desse fato de que ele tem um afeto pela sobrinha e de que ele decidiu não ser o herdeiro do trono ao fazer isso, já que ele tinha conhecimento dessa dúvida que o seu irmão possuía, ele escolheu fazer que a sua sobrinha fosse a sucessora por meio desse afastamento com o irmão.
Então ele busca garantir que o irmão escolhesse a sobrinha na sucessão do trono, já que havia esse apoio do Hightower e também esse afastamento em relação a ele. Então ele manipula tanto o pequeno conselho quanto o rei a fim de garantir que a sua sobrinha fosse sucessora numa sociedade patriarcal. Então ele já faz essa movimentação dentro desse contexto, sabendo das possíveis consequências que ele iria sofrer, de retaliações que ele iria sofrer do seu irmão. Acho que foi uma das questões mais interessantes de Jogo dos Tronos que houve nesse primeiro episódio, para a gente comentar. Além de outras questões que a gente pode abordar agora, que foi em relação, por exemplo, à cena do parto, né? Eu vou começar logo falando que eu não gostei muito da cena do parto, mas vamos chegar lá. Primeiramente, eu quero falar sobre o contexto, né? O contexto da cena. Bem, a rainha, a Aemma Targaryen, ela está tendo dificuldade de ter o bebê porque aparentemente, o bebê está virado. E todas as tentativas de fazer o bebê virar falharam. Então ela está com muita dor, ela está com muita dificuldade de ter aquele bebê. O mestre fala pro Viserys, o rei, que ele precisa escolher salvar o bebê ou perder os dois. Então o mestre ele recomenda fazer uma cesárea e o Viserys concorda. De uma forma ou de outra ele concorda em salvar o filho em vez de perder os dois. E então acontece toda aquela cena horrorosa que vimos nas TVs no dia de domingo. A cena do parto ali, ela nos revela essa objetificação da mulher que existia naquela sociedade e que a partir disso a gente também pode tentar fazer algum tipo de movimentação para pensar se isso é presente também na nossa sociedade e como é de conhecimento comum, é muito presente ainda em diversos aspectos, né? E se constrói uma cena em que essa objetificação é levada ao máximo dos seus graus, em que a mulher é considerada praticamente um objeto por meio do qual se dá luz a filhos, né? Então é um instrumento do parto, um instrumento para garantir que haja a continuidade do poder. E isso, essa crueldade, essa indignidade a que ela é exposta, é explícito por uma cena muito dolorosa de ser vista. O sangue, os cortes presentes no corpo daquela mulher revelam o tamanho do sofrimento, da dor a que ela foi exposta e também não só ela individualmente, mas como todas as pessoas que estão naquela posição acabam sendo expostas naquele contexto. Então eu acho que é uma cena que foi pertinente para uma crítica social, tanto na nossa sociedade, mas também para revelar aquela narrativa de como funciona aquela narrativa e do contexto em que aqueles personagens estão inseridos. E é uma cena que intercala com a cena do torneio que está acontecendo em homenagem àquele filho que está nascendo. E é uma representação do que a Emma disse para Rhaenyra no começo do episódio, pois o torneio, as guerras são as batalhas dos homens, enquanto o parto é a batalha das mulheres. Mas pessoalmente eu realmente entendo o motivo da cena, o intuito da cena, o que aquela cena tem por trás, qual o significado que ela quer entregar pra gente. Mas eu acho que podia ser feito um pouco diferente. Eu sinto que não precisava muito daquelas cenas muito gráficas na tela da TV. Por exemplo, eu vou tentar comparar um pouco a cena do parto com a cena da patrulha que eu acabei de citar. Que a cena é construída de uma forma escura, ela é uma cena discreta, ela é uma cena que, quando estamos assistindo, nós sabemos o que está acontecendo. Diferente da cena do parto. A cena do parto é uma cena clara, é uma cena bastante visível, é uma cena muito gráfica. É interessante que na cena da patrulha são homens sofrendo, enquanto na cena do parto é uma mulher sofrendo. Na cena do parto é uma mulher que está sendo violentada, ela está sendo violada, literalmente ela está sendo violada ali. Infelizmente não perguntaram dela o que ela achava e mesmo assim ela deixa bem claro nos berros e gritos que ela dá que ela não quer. Novamente, eu entendo o intuito, eu entendo o porquê de ter essa cena, eu entendo muitas coisas. Eu acho que nessa cena a gente precisava menos, assim como na cena da Patrulha da Cidade. Pois, a partir do momento que o mestre fala cesárea,
A partir do momento que o Viserys fala, faz, e a partir do momento em que a Aemma grita não, já entendemos o que é que está acontecendo. Um outro aspecto que a gente pode ressaltar é que o Viserys então vai procurar agora, naquele momento, garantir que a sua filha fosse reconhecida como herdeira legítima, e para isso ele vai fazer uma grande convocação para os lords jurarem lealdade a ela como sucessora, para garantir que seu irmão Daemon não fizesse uma subvilação, não se revoltasse e garantisse o apoio de outros lords a seu favor. Então ele reúne o máximo de lords possível para jurar lealdade a Rhaenyra como legítima sucessora do Trono de Ferro. E isso mostra que ali já vai ser construído um conflito que o rei pensa existir com seu irmão. E essa percepção já mostra uma grande divisão dentro da casa Targaryen. Então os Targaryen, nesse momento, eles pensam estar num auge de poder em que nada se opõe a eles. Quando, na verdade, todos os lords de Westeros vão buscar o máximo de poder que eles possuem, e o Viserys não percebe essa situação em que a sua casa, na verdade, está sendo prejudicada e outras casas estão ganhando em cima disso, e principalmente Hightower. E o Hightower, então, ele vai buscar construir mecanismos para que esse crescimento da sua casa aumente cada vez mais. E um desses mecanismos, que é após a morte da rainha, ele usa de sua filha, que já estava próxima à princesa, agora ele vai fazer com que a sua filha, Alicent, fique mais próxima do rei. Então ele vai, ao longo do tempo, fazer com que a sua filha se aproxime do rei, e com isso, possivelmente, ele tenha a esperança de que ela seja eleita para se casar com o rei. Então o rei cria afeição por ela e case-se com ele. E como o rei já se mostrou fértil, né, em algum momento, aí ele vai testar a sua filha. Provavelmente ela pode ter herdeiros e com isso garantir que a casa Hightower tenha uma ligação muito forte com o Trono de Ferro e com isso ganhe vantagens. Esse é o pensamento da mão do rei, nessa busca cada vez mais gananciosa por meios de se prover ou de garantir, granjear poder para sua casa. E o Viserys não percebe isso. Ele pensa que ele é um cara leal, um cara muito gente boa, que está ali para ajudá-lo e garantir o seu poder, quando na verdade não é. Então é um rei tapado. Utilizamos essa palavra. E na verdade ele prejudica a sua casa, que é a casa Targaryen, faz com que o poder dos Targaryen seja corroído. Essa falta de percepção, essa falta de tato, vai fazer com que os Targaryens fiquem cada vez mais fragilizados na sua posição. Em relação à atuação dos atores, agora vamos dar um comentário. Os atores, na sua grande maioria, eles têm uma atuação muito boa, a produção ela é excelente. Em relação à qualidade assim, de captação de atenção do espectador, o episódio ele não consegue captar tanto a nossa atenção. Aqueles que já são fãs da série, eles vão ter uma ligação maior com a Casa do Dragão, mas as pessoas que não são tão ligadas à série, assim, acho que não se conseguirá atrair. Esse primeiro episódio não conseguiu atrair tanta atenção, porque ali existiam diversos elementos que buscavam, assim, remetiam a situações que já foram, que você precisa de um repertório para compreender todos esses elementos. Vamos ver como ao longo dos outros episódios essa absorção do espectador vai ser construída. Um elemento que eu acho muito importante em Game of Thrones e também em Casa do Dragão, espero que exista, é essa existência de um elemento mágico que se contrapõe àquela sociedade. A ameaça desconhecida que está ali fazendo uma contraposição à ordem estabelecida do reino. Na Casa do Dragão eles colocaram elementos mágicos diversos. O dragão é o próprio elemento mágico. Eles colocam ali a árvore do coração, por isso já faz referência ao corvo de 3 olhos também. Coloca-se ali aquela lenda, aquele mito que foi se passando de geração em geração entre os Targaryens, entre os reis Targaryens, da ameaça da grande escuridão. Então os Targaryens, segundo se coloca na série, previram a queda de Valíria, que era o grande império que existia no mundo e do qual os Targaryens eram uma pequena casa que fazia parte, e fugiram de Valíria, foram para o Westeros. E existia uma outra profecia que era da Grande Noite, segundo a qual o rei Targaryen deveria liderar os homens contra essa escuridão. Essa escuridão faz uma referência ao Rei da Noite e toda a questão do poder do gelo que existe, consiste, né, a grande ameaça ao reino dos homens em Westeros e também em outras regiões do mundo. Mas eu não sei em que grau eles vão conseguir fazer essa organização da narrativa para que esses dois elementos eles possam ser coordenados dentro desse foco, porque ali o mundo político
você tem agora uma percepção de que vai retratar um grande conflito político entre os Targaryens. Então eu não sei em que medida eles vão conseguir inserir esses elementos de perigo mágico, vamos colocar assim, dentro dessa narrativa. Eu acho que nessa série em específico, eles não vão conseguir fazer essa ligação com esses elementos de maneira tão forte, porque o foco narrativo dela é algo mais do universo político, né? Então eu acho que eu vou sentir falta disso nessa spin-off, e vamos ver, né, se eles vão inserir ou não esse outro elemento que eu acho importante ou não. Bem, pra concluir o vídeo, eu espero que esse vídeo não tenha ficado grande e eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido deixar o vídeo dinâmico com os meus comentários e os comentários do José, o meu amigo aqui do YouTube. Eu gostei bastante da estreia de House of the Dragon, eu estava bastante hypado, eu estava bastante ansioso para ver essa série e eu acredito que sim, a série atendeu às minhas expectativas, eu gostei bastante do visual. Senti falta de uma abertura. Eu estou bastante ansioso para os próximos episódios e eu espero que os próximos episódios sejam bons. Então, é interessante que vocês postem comentários, interajam conosco, para a gente ver como que essas ideias, para a gente ver se vocês concordam com elas ou não, o que vocês acham sobre isso. Então é isso aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva e dê uma curtida no vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau.